temos aqui as partes do corpinho já recortados, segundo o molde. Vamos reservar os bracinhos e as perninhas pra gente fazer depois. E vamos fazer agora as costuras do corpinho dele. Na cabeça no molde, vocês vão ver esses recortes, que são as pences para que a cabeça fique arredondada. Nós vamos levar na máquina e fazer essa costura em todas essas pences aqui, fechando todas essas voltinhas. E aqui no corpinho, a gente vai pegar essa parte da frente dele, que vai ser a barriguinha do nosso Papai Noel, e vamos passar uma costura reta também aqui, do começo até aqui, para depois vir até colocar aqui, posicionar na frente do corpinho e formar o tronco dele. Com todas as pences na parte da frente e na parte de trás da cabeça, eu vou unir pence com pence aqui, dessa forma, e vou passar uma costura ao redor de toda a cabeça aqui, vou fechar ela por completo. E o nosso corpinho ficou assim. Eu vou posicioná-lo aqui, sobre as costas, deixando bem certinho, ele vai ficar bem rente. Aqui a gente vai alfinetar só para ficar mais fácil de levar a máquina sem que ele se desloque. E nós vamos passar uma costura ao redor dele, quase todos, vamos deixar a parte de baixo aqui aberta. Vamos passar daqui, todo ao redor aqui, e vamos deixar aqui aberto pra gente desvirar. Aqui nós temos as perninhas, que aqui não tem segredo, a gente vai fazer a costura ao redor dela toda aqui, deixando a parte de baixo aberta. Essa parte onde vai encontrar o sapatinho dele. E o bracinho a gente vai costurar com cuidado aqui na parte da mãozinha, pra fazer bem esse dedinho. A gente vai iniciar a costura aqui, que seria o ombro dele, e vem dar a volta aqui em toda a parte, até aqui assim, deixando um vão assim o suficiente pra gente desvirar e encher ele depois com a fibra. Aqui nos bracinhos, eu vou dar um pique antes de desvirar aqui no dedinho dele, porque essa parte arredondada, pra que não repuxe essa parte arredondada, e o mesmo aqui na perninha. Com cuidado para não pegar a costura, na hora que vocês desviram, vão ter que refazer ali. Vou desvirar aqui, não tem segredo, vocês podem usar o vira-boné, que é uma ferramenta própria, mas se não tiver, um pincel ajuda. Só empurrar com cuidado. A gente sempre vem e força um pouquinho as costuras aqui, para que ela abra bem, fique bem redondinho. Aqui, como a gente deu o pique, ele ficou bem, essa voltinha bem definida. Agora o bracinho. Tem que fazer com calma, com cuidado, porque essas partes menores dão um pouquinho mais de trabalho. Mas dá certo. Confia que dá. Já tá desvirado. Tem aqui já os dois bracinhos desvirados, as perninhas. Vou reservar. E essa parte da cabeça, a gente fez aqui aquela costura ao redor da volta toda. Lembrando de sempre fazer essa costura no avesso do feltro, para que quando a gente desvire ele fique do lado correto. E a gente vai abrir um corte aqui, mais ou menos com um dedo, da distância da costura, um dedo pra cima, que é onde a gente vai encaixar o pescocinho dele depois de desvirar. A gente vai usar essa abertura pra desvirar e também a mesma abertura pra encaixar o pescocinho do corpo. Vou posicionar aqui só pra gente ter uma ideia do tamanho desse corte. Colocar um dedo acima. E vou fazer aqui uma marcaçãozinha, só pra gente usar como guia. Eu vou levantar aqui.
tomando cuidado para não cortar as duas partes. A gente vai cortar só a parte das costas da cabeça, a parte de trás da cabeça. Vou fazer um buraquinho aqui com cuidado. E agora eu vou desvirar. Abro as costuras. Minha cabecinha já está pronta. Agora vamos desvirar o corpo, que não tem segredo, porque a abertura dele é um pouco maior, ele já é mais fácil. Aqui já tenho todas as partes já desviradas. Eu só vou colocar agora o enchimento, que a gente vai usar a fibra siliconizada. E aí depois a gente volta para fazer a montagem dele. Agora nós vamos encher o nosso Papai Noel, o nosso corpinho. As perninhas e o corpinho não tem segredo, é só colocar deixando ela bem firme, colocar bem cheia. Pescocinho aqui, tomar cuidado para encher bem ele antes de encher a outra parte do corpo, encher o tronco, para que ele fique bem firme, porque ele vai ter que sustentar a cabeça, o peso da cabeça. Aqui na mãozinha, a gente faz primeiro uma bolinha pequena e empurra lá nesse dedinho aqui. Se tiver uma pinça, ela ajuda bastante. A gente pega aqui na pinça e empurra direto com a pinça lá no dedinho. Se não tiver a pinça, usa mesmo um pincel. Também dá, deixando o dedinho bem firme. Sempre que a gente enche uma peça um pouco mais fina, mais estreita, a gente vai empurrando até o final. E depois a gente vai enchendo da pontinha até a parte maior aqui. Então a gente empurra bem lá na pontinha da mãozinha dele para deixar firme. Estando bem cheio, a gente vai fechar aqui depois essa parte com costura invisível. A cabeça dele, antes de encher, se certifique que essas costuras estão bem abertas. Força um pouquinho ela assim, para que fique bem aberto. Fica bem redondinho. E vamos colocando o enchimento. Empurra. E vai moldando a cabecinha. Depois de encher bem a cabeça, esse buraco a gente vai deixar aberto, porque é onde a gente vai encaixar aqui o pescocinho. Por esse mesmo espaço onde a gente colocou o enchimento, a gente vai encaixar o pescocinho. O que nós precisamos fechar agora é essa parte de baixo do corpo do Papai Noel e aqui os bracinhos dele, que a gente vai fazer com ponto invisível. O corpo precisa estar bem cheio, bem recheadinho. Ponto invisível é assim. A gente pega belisca aqui um pouquinho desse lado, volta com a linha para outro lado e sai um pouco à frente. E agora joga ela lá para o outro lado e sai um pouco à frente. E vou fazendo isso até o final. Ele vai formando esse desenho e quando a gente puxa, ele fecha.
e sobe. Vou fazer isso aqui na parte de baixo e aqui nos bracinhos. Aqui na perninha dele, depois de cheio, você faz um fuxico aqui pra fechar. Passa um alinhavo e fecha a perninha dele. Tem que estar bem cheio. Assim, vai dar um nozinho. E tá feita a perninha. O sapatinho, eu passei uma costura aqui na frente, desvirei e ele ficou assim. Agora eu vou colocar o papelão um sobre o outro e vou colar aqui na base, na sola. Com um pouquinho de cola de silicone. Vou colocar aqui no pezinho, encaixar aqui bem no meio. E passar um caseado ao redor. Com todas as partes cheias, a gente vai fazer a montagem antes de colocar o sapatinho. Porque a gente precisa vestir ele antes, para depois encaixar o sapatinho nos pés. Para posicionar, para eu ver qual a melhor posição, eu coloco aqui na caixa, vou colocar deitado para conseguir mostrar para vocês melhor. E eu vou colocar aqui, mais ou menos onde eu quero a perninha dele, porque ele vai estar sentadinho, né? E depois aqui, vejo mais ou menos a posição que ele precisa estar para eu ver onde é que eu tenho que colar essa perna aqui. Vou colar um. Fica aqui. Desse jeitinho. Pra ele ficar assim, ó. Seguro bem, espero ela secar. Depois dessa já bem firme, eu volto aqui. Vejo mais ou menos a posição aqui com a caixa. E coloco a outra perninha. Que ele fica com... Ele não tem a perninha bem assim pra baixo, não tá? Ele tá com uma perninha meio levantada. Então, a gente tem que ver bem como coloca pra que dê esse formato. Aqui assim. Então, é aqui que a gente precisa colar essa perninha aqui. Fica mais uma vez. Vejo aqui bem, antes que a cola seque. E agora, seguro. Depois de colocar as pernas, vamos colocar a cabecinha dele. Faço cola aqui no pescoço. E encaixo naquele vão. Por onde a gente colocou o enchimento. E seguro. Atrás ele ficou assim. Agora vamos colocar os bracinhos. Ali o nosso Papai Noel, ele tá dando um tchauzinho. Então, a gente vai colocar um bracinho aqui, ao lado. E o outro um pouquinho por trás. Pra que ele fique com essa mãozinha levantada. Assim.
narizinho dele, vocês vão fazer um alinhavo aqui ao redor, colocar um pouquinho de enchimento e puxar para ele fazer uma bolinha. Assim, não tem segredo, até que ele fique bem redondinho. Se precisar, com a ajuda de uma tesoura, empurra um pouquinho mais o enchimento e puxa. Dá um nó para segurar. Tá pronto o nosso narizinho. Agora nós vamos fazer o acabamento da roupa dele. Reservar o narizinho aqui. E a gente vai colocar esse acabamento aqui. Esse aqui é pelúcia, mas vocês podem fazer com carapinha ou até mesmo com o próprio feltro, esse barradinho. Aqui a gente vai começar a fazer a roupinha dele pelo casaco. Tem que prestar muita atenção nessa montagem para que a gente coloque aqui na ordem certa a roupinha, porque o colete dele é embutido, é um colete diferente. Aqui tem um segredinho, aqui um macetinho para vocês. Essa parte maior é a parte das costas e aqui é a parte da frente do casaquinho. Então eu venho com direito, coloco aqui nessa junção, bem rente. E por cima, eu já venho aqui e posiciono o colete. Essa parte de cima, ele vai ficar bem rente, as três partes aqui. Essa aqui do colete vai ficar um pouco pra fora, não tem problema, é assim mesmo, ele precisa ter essa abinha aqui. Eu vou fazer isso nas duas partes, direito com direito. E o colete por cima, aqui com o lado direito voltado também para baixo aqui, né, no caso, para dentro. E eu vou passar uma costura aqui e aqui, apenas. Só nessas duas partes de cima. Feita aqui a costura, a gente já consegue visualizar como vai ser o coletinho dele. Ele vai ficar assim, o casaquinho. Desse jeito. Nós vamos agora colocar a manguinha desse casaco. Nós precisamos franzir aqui essa parte arredondada para que ela encaixe perfeitamente aqui, porque ela tá um pouquinho maior, que é para ficar um pouquinho mais bufante essa manguinha, para não ficar muito justa no corpo dele. Então a gente vai vai fazer aqui um alinhavo do comecinho aqui desse arredondado até o final dele. E nós não vamos dar um nozinho aqui, a gente vai deixar isso solto, essa linha solta, para que a gente para ajustar agora direto aqui na roupinha dele. Nós vamos colocar aqui direito com direito, nesta pontinha aqui, com a pontinha. Vamos unir essa outra pontinha aqui com esta pontinha. E agora, a gente vai franzir até que ele encaixe aqui nessa volta. Só vai puxando essa linha que a gente já deixou solta, até que ele encaixe certinho aqui. Que não tenha muita sobra. Feito isso, agora sim, a gente prende aqui pra levar a máquina. Agora a gente corta aqui essa linha que sobrou. Prendemos aqui com um alfinete, só pra ficar mais fácil quando levarmos a máquina. E a gente vai passar uma costura agora dessa ponta até essa ponta aqui, pra fechar a manga dele. Pode pegar junto já essa parte do colete aqui, costurar junto. Vamos fazer isso nos dois lados. Aqui na calça dele, a gente vai posicionar uma parte sobre a outra e vamos passar uma costura nessa parte curvada aqui, que essa parte é o gancho da calça do Papai Noel.
Vou fazer isso dos dois lados. E aqui no gorro, a gente vai fazer apenas uma costura reta aqui. Feita aqui a costura na cava das duas partes, eu abro essa calça aqui, coloco a costura no meio, jogo ela pro meio. E venho aqui passando uma costura nessas duas partes, unindo aqui essa abertura, que daí já forma as pernas da calça. A calça aqui já está costurada, agora é só desvirar ela. Assim. O gorro, aquela costura reta que a gente fez também, já desvirei, ele vai ficar assim, vai ficar esse cone. E o casaquinho, que a gente fez aquele franzido e levou a máquina, ele ficou assim. Eu vou fechar ele aqui, pra formar o bracinho, formar as mangas. E vou passar agora uma costura nessa manguinha aqui, embaixo. E na lateral do corpinho, pra gente fechar esse casaquinho. Nos dois lados. Passei aqui já a costura nos dois lados, agora é só desvirar o casaquinho dele. E aqui nós já temos agora a roupinha dele pronta. E aqui já com o colete embutido. E a gente vai colocar esse acabamento aqui. Esse aqui é pelúcia, mas vocês podem fazer com carapinha ou até mesmo com o próprio feltro, esse barradinho. A gente vem com a cola quente. Só vai passando ele aqui ao redor. Só passando a cola e ajustando ele aqui. Que ele se encontre. Fazendo as duas pernas. Pronto, a nossa calça do Papai Noel já tá pronta. Agora a gente vai fazer o gorro. É a mesma coisa, uma tira de uma largura de 1 centímetro. No comprimento suficiente para dar a volta aqui. E a gente vem colando. Começa aqui por trás. E dá a volta toda. Ficou assim, de toda a volta. Aqui o pomponzinho é um fuxico, como a gente fez o do nariz. Mas esse a gente vai colar depois, quando a gente estiver vestindo ele. E agora o casaquinho. Aqui no casaquinho a gente vai começar por essa parte aqui de baixo. Ele vai dar toda a volta embaixo do casaquinho. Assim, bem na pontinha. Se sobrar aqui um pouquinho, é só cortar esse excesso. E agora a gente vai colocar aqui na frente
como se fosse uma peça única. Agora vamos colocar aqui na manguinha. Começar a emenda pela emenda da costura. No molde vocês têm duas partes maiores, que vai ser o fundo e a frente da nossa caixa, e 4 laterais. Nós vamos posicionar primeiro uma das partes maiores aqui, e ao redor dela, seguindo aqui a linha, não tem erro, porque nessa nossa caixa ela tem tamanhos diferentes, não tem como colocá-la de outra forma. Então, vamos posicionando assim. Sempre uma parte dessas menores ao redor dessa aqui. E essa que vai ser a tampa, tem que vir do lado de uma dessas aqui. A hora que dobrar, ela vai vir fechando aqui e ela vai cobrir essa parte. Então, pensando já nessa dobra, é importante sempre deixar um vão, que a hora que vocês virarem o papelão, ele vai encaixar certinho aqui. Ele vai fazer este encaixe. Com o vão, a hora que encaixa, ele vai ficar certinho. Se deixar isso aqui mais, ele vai ficar sobra de feltro e vai ficar bambo. Se deixar ele assim, só uma questão aqui de milímetros, um ou 2 milímetros, só pra... que na verdade é milímetro do papelão. Se for um papelão de 2 milímetros, o vão é de 2 milímetros. Aí aqui, vou mostrar pra vocês aqui no papel e depois a gente vai fazer direto no feltro. Temos que deixar sempre uma barrinha de 1 centímetro de extremidade aqui. Em todas as voltas a gente vai deixar uma barrinha aqui de 1 centímetro ao redor de toda essa nossa estrutura aqui que a gente criou. E nos encaixes a gente vai dar um pique, é como aquele pique de costura que a gente dá para fazer a dobra. Aqui é o mesmo raciocínio, a gente vai ter que dobrar isso depois pra cá pra fazer uma barra de acabamento, então precisa desse pique aqui. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Agora, explicado aqui no papel, eu vou fazer isso direto no feltro pra vocês verem como é. Então, aquilo que a gente fez ali no papel, agora a gente vai fazer diretamente no feltro. Eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone só para que essas partes não se movam depois que eu montar elas. Não precisa muito, é só mesmo para que ela não saia do lugar. Porque eu preciso deixar esse vão bem certinho. Vou fazer isso em todas as partes. Pronto, coloquei aqui elas já posicionadas com um pouquinho de cola. E agora a gente precisa pensar naquela bordinha que a gente tem que recortar aqui ao redor de toda a parte, deixando aquele 1 centímetro. Recortei aqui uma margem de 1 centímetro ao redor de toda a nossa caixa. E agora eu vou fazer os piques para fazer a dobra. Porque ela vai funcionar dessa maneira. Vou cortar um aqui para vocês verem. Eu vou colocar um pouquinho de cola e vou virar ela para dentro. Então, nessa pontinha aqui, ela vai cobrir totalmente o papelão. E como eu vou fazer isso nas duas partes, quando eu unir uma e a outra, o acabamento da junção dela vai ficar bem retinha. Então, vamos fazer o pique aqui de todo ao redor.
Fiz aqui todos os piques. Aqui é muito importante fazer, apesar de parecer uma parte inteira, não é. É uma lateral e a parte de cima. Então, também precisa fazer aqui, nesse encaixe, um piquezinho. Agora eu venho com a cola quente pra fazer essa barrinha aqui. Só venho, passo um pouquinho de cola e levanto ela. E venho cobrindo toda a lateral aqui do papelão. Colei todas as beiradinhas. E agora sim a gente vai montar a nossa caixa. Com cuidado, não pode pôr muito para não borrar não espalhar essa cola quente. Então a gente coloca aqui só um filetinho de cola e eu já venho e faço o encaixe. Seguro um pouquinho para que a cola seque e segure bem. E vamos para outra lateral. Da mesma forma, um filetinho de cola. E levanto aqui a outra parte. Ajusto aqui bem certinho, pra ela ficar bem retinha. E assim eu faço em toda a lateral dela. Com essa técnica, você faz qualquer caixa de qualquer tamanho, de qualquer formato, direto no feltro, o acabamento dela vai ficar bem bonito. Aqui nessa parte, eu já vou passar cola nas duas laterais aqui pra subir. Porque se eu fizer colar um lado, vai ficar mais difícil de eu colar o outro. Então eu já colo os dois ao mesmo tempo. Assim. Agora a gente passa aqui em todas essas bordas, que é a última parte da caixa, a tampa da nossa caixa. Agora ficou assim, com esse acabamento das laterais. Agora nós vamos fazer o presente. Eu cortei aqui duas tiras que passam ao redor, só pra fazer esse detalhe. Vocês podem fazer com tira de feltro também, se acharem melhor. Vou ver aqui, vou colar. Eu venho só esticando ela bem, passando ao redor da caixa. Essa emenda eu deixei um pouquinho para baixo, para lateral, porque é a parte onde vai aparecer aqui, quando ele estiver sentadinho. Só vai aparecer essa parte de baixo, então é aqui que a gente vai colocar os detalhes. E agora com essa outra faixa. Faço a mesma coisa. Essa parte da emenda aqui da junção, a gente vai esconder usando um lacinho.
Agora nós vamos fazer o sininho que vai aqui. Primeiro a gente vai colar essa bordinha dele aqui. Assim. E a gente deixa ele aqui por enquanto no cantinho, que a gente vai fazer agora aquele pêndulo que tem dentro do sininho. A gente coloca um pinguinho de cola aqui só pra prender a cordinha. E agora a gente vem enrolando ele. A quantidade de voltas que achar necessário para que forme o pêndulo. Já pode cortar o excesso. Agora eu vou virar aqui e vou medir mais ou menos de forma que esse aqui fique aparecendo no nosso sininho quando a gente fechar ele, que ele tem que ficar soltinho. Então, ele tem que ficar aqui pra baixo. Vou cortar aqui esse excesso de linha. E vou fazer aqui uma voltinha e já vou prender colado com uma voltinha, porque essa voltinha vai me facilitar a prender depois aqui no presente. Já vai ficar uma argolinha. Agora eu vou dobrar o sininho. E colo essa pontinha aqui. Tá feito o nosso sininho. Agora, com o nosso sininho pronto, a gente vai fixar ele aqui no laço. Com essa dobra da costura pra trás. Eu levanto aqui um pouquinho dessa fita. E agora aqui eu só cubro com algum enfeitezinho, alguma pedraria que vocês quiserem. Uma meia pérola, um botão. Eu vou colocar esses raminhos aqui de Natal. E tá pronto a nossa embalagem de presente. Agora só falta colocar o Papai Noel aqui. Agora nós vamos começar a vestir. Puxa com cuidado aqui. Uma perninha. Vai puxando com jeitinho. Pronto, agora ele já tá vestido. Aqui a gente cola um pouquinho aqui pra ajustar. Aqui no pezinho, a gente vai encher, deixar ele bem cheinho aqui a pontinha. E a gente vai encaixar ele aqui na perninha dele. Empurra bem.
posiciona a costura com a costura da perninha, com a costura do sapato. E vem aqui com um pinguinho de cola e prende ele na perninha. Agora é só voltar a calça pra baixo, porque eu tinha levantado ela. E já ficou assim a perninha do nosso Papai Noel. Agora vamos colocar o casaquinho nele. Agora vamos vestir o casaquinho. Aqui a gente ajusta. Puxa aqui bem certinho, ajeita com carinho a roupa dele. Aí vai ajustando aqui, se quiser enfia o dedo aqui na roupinha, vai puxando até ele ficar bem justinho nele. Agora a gente vai levantar aqui para arrumar o colete. Nós vamos colar uma parte, um lado, né? E esse outro lado aqui vai ficar sobreposto. Assim. E a gente vai colar aqui também. Agora a gente vai colocar aqui botõezinhos, mas a gente vai colocar um pouco mais pra baixo, porque a barba dele vai cobrir essa parte de cima aqui do colete. Então, a gente vai colocar aqui embaixo um botãozinho. E um aqui. E já tá pronta a roupinha do nosso Papai Noel. Na barba, nós usamos essa lã molê. Mas você pode usar a que você tiver aí. De preferência que seja uma lã grossa, para que dê volume na barba. Essa é uma régua própria para fazer cabelinho de boneca e barba, mas se você não tiver, pode usar um papelão mesmo, só faz o número de voltas que achar suficiente para colocar. Aqui tem um tamanho de 15 centímetros e aqui 10. Mas aí vocês veem, porque isso vai variar de acordo com a espessura da lã que vocês utilizarem. Feito isso, a gente passa uma costura no meio, que vai servir como uma costura de base, que vai facilitar na hora de aplicar no rostinho do nosso Papai Noel. E aí é só tirar daqui. Agora nós vamos dobrar aqui. E aqui onde ficou essa costura do meio, é onde eu vou colar no rostinho dele. Vou marcar aqui mais ou menos o meio. Ele é bem barbudo, então a gente tem que ir com cuidado aqui. Aqui ele vai subir um pouquinho mais e depois vai cobrir essa parte com o chapéu. Aqui a gente vai pegar o narizinho e vai medir mais ou menos aqui onde a gente vai colocar ele para depois a gente posicionar a barba. Aqui assim. Agora eu venho com a cola. Começo com pouca cola pra gente ver bem. E venho puxando aqui.
para as laterais. Tá ficando bonitinho já. Eu seguro para colar. Com a barba colada, o narizinho aqui, a gente vai vestir aqui essa touca só para ter uma ideia de se o nariz realmente tá no centro, onde é que vai ficar o olhinho. Vou fazer aqui um pontinho onde vai ficar o olhinho dele, porque eu vou usar depois para fazer um afundamento aqui no olhinho. Agora que eu já fiz a marcação, já posicionei, vou colar o narizinho dele. Afundei aqui o olhinho, vou manter a mesma linha e já vou jogar lá pra dentro, que ele já vai sair no outro pontinho aqui que a gente fez de guia. Jogo lá pra trás. E puxo. Faço esse movimento novamente. Assim, agora eu só dou um nó aqui atrás. Aproveitando, aqui a cabecinha dele eu dei uns pontinhos pra costurar também, além de colar. Se vocês acharem necessário, pode dar esses pontinhos. Depois das marcações feitas no olhinho, a gente vai colocar o chapéuzinho dele. Posiciona aqui, vamos ajustar. É a melhor posição. Colocar aqui a barbinha dele pra dentro do chapéu. A gente encaixa aqui, ajusta. E nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui atrás, já pra segurar essa touca desse gorro. E um pinguinho aqui na frente. Depois desses pontos colados, a gente vai levantar aqui um pouquinho a lateral e vai empurrar esse cabelinho, essa barbinha dele, um pouquinho por baixo do gorro, para que fique cabelo, para que se misture o cabelo e a barba. E aí a gente cola. Dos dois lados. Levanta aqui um pouquinho, com a pontinha aqui da barba. Agora a gente vai fazer a colagem, a montagem aqui dos olhinhos dele.
Já monta os dois antes de levar o Papai Noel. Deixa os dois montadinhos para que fiquem na mesma posição, é mais fácil da gente visualizar, da gente conferir se eles estão olhando na mesma direção. Já colei aqui as bolinhas no olho. Coloco um pinguinho de cola. Que bonitinho. Aqui o chapéuzinho, a gente vai fazer uma dobra nele. E aqui a gente vai colar o pomponzinho. Agora, depois da gente encontrar a posição aqui onde a gente vai colocar ele na caixa, a gente vai colocar cola primeiro aqui no bumbum dele e vai colar aqui. Depois disso colado, a gente vai prender a perninha aqui na caixa. Aqui não precisa passar muito pouco não, porque ele tem que ficar bem firminho aqui. E pressiona ele pra fixar bem. De colar aqui o bumbum dele, a gente vem colar esse pezinho dele na caixa, daí ele fica bem firme, bem estável. Aqui. Pressiona. Agora a gente vai fazer aqui uma bochechinha corada. Uma bochechinha de saúde. E vamos fazer um ponto de luz nos olhos. Tá pronto o nosso Papai Noel.